Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, esse é o curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na 34ª lição, Fatos sobre a Libertação de Espíritos Maus. E nós vamos hoje adentrar mais um pouco no mundo espiritual, na Palavra de Deus, e vamos receber mais informações que Deus tem para nos conceder sobre o império das trevas, sobre o reinado do mal. Informações essas que nos são muito úteis. Haja visto que o império das trevas tem dominado, destruído milhões de pessoas e, infelizmente, temos que reconhecer que ele tem escravizado muitos daqueles que garantem que são filhos de Deus. E talvez o amigo seja uma dessas pessoas. Você talvez nunca percebeu, mas há coisas na sua vida, sofrimentos, coisas ruins que acontecem, porque o império das trevas tem investido contra você, tem dominado, tem arrasado e tem feito você prisioneiro dele, não totalmente, mas talvez em algum setor da sua vida. Se você recebe a informação da palavra de Deus, que é a própria natureza de Deus, a palavra de Deus é a natureza de Deus, então você tem uma base para crer, e mais do que isso, a natureza de Deus no seu espírito, ela fortalece você, ela lhe robustece, ela lhe dá condições de você enfrentar as forças malignas e vencê-las. A grande verdade é que todos os cristãos, não importa eles quem sejam, têm condições, eles possuem condições de se levantar, de assumir aquilo que é deles e de passar a ser vencedores em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer provação da vida, esse cristão tem condição de ser uma pessoa vencedora. Por exemplo, o título dessa lição que nós estamos vendo, dessa parte, é que o diabo foi subjugado por Cristo. O diabo foi subjugado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus foi à cruz do Calvário e derramou o seu sangue, morreu em nosso lugar, e quando ele foi sepultado, ele desceu ao inferno, ali lutou com o diabo, venceu o diabo e conquistou para nós o direito de sermos libertos. Ele fez uma coisa com o Satanás que nós precisamos estudar, entrar fundo na palavra de Deus, para que nós possamos gritar assim a nossa independência, a nossa libertação. Por exemplo, a Bíblia nos garante que Jesus despojou o diabo, chefe, e também os demônios, que eram as suas autoridades, e os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles. Está no livro de Deus, Colossenses 2,15, e quando o Espírito Santo nos informou, colocou na Bíblia esta revelação, é para que nós soubéssemos e pudéssemos passar a ser vitoriosos. Está escrito da seguinte maneira: e despojando os principados e potestades, as autoridades do mundo espiritual satânico, aquelas autoridades, aqueles ministros do diabo, com quem ele contava para a sua perversa obra nesse mundo. Então diz aqui que o Senhor Jesus, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Essa tradução
ela não fornece para nós uma riqueza maior de detalhes sobre o que foi esse expor publicamente e o triunfar sobre eles em si mesmo. Há uma tradução da Bíblia que diz que o Senhor Jesus, quando venceu Satanás, quando lá no inferno ele lutou com o diabo e o venceu, quando Jesus levou ele a nocaute, jogou ele no chão e colocou o pé dele sobre a nuca do demônio e tomou dele a chave da morte da vida, ele fez a morte, a chave, tomou do diabo as chaves, ele fez com o diabo uma coisa que os reis do passado faziam. Quando um certo rei saía em batalha contra outro rei, ele levava todo o seu exército, e ficavam só os velhos, ficavam só as pessoas que não estavam alistadas no exército, as senhoras e as crianças, e eles ficavam esperando as notícias, porque o rei deles poderia também ser derrotado, então eles seriam escravos, e eles ficavam numa expectativa tremenda, e haviam aquelas batalhas grandes, violentas, né? Naquele tempo não tinha os armamentos que tem hoje, então era mais no homem a homem, e lutavam, e quando o rei vencia o outro, então ele subjugava o outro, ele despia o outro da sua autoridade. Ele normalmente, antes de matar, acabar com o outro, ele fazia o quê? Ele pegava aquele rei e trazia ele para a sua terra, amarrado, ele e os seus príncipes. Então eles, quando iam chegando na cidade, vinham primeiro os porta-vozes e davam uma boa notícia, a multidão saía das casas para ruas, tudo ali preparado, dando vivos ao rei deles, e o rei deles entrava triunfante, de cabeça erguida, marchando, carregando aquele rei derrotado com os seus príncipes, com os seus ministros, as suas autoridades, e todos eles amarrados um ao outro vinham, dizem até que colocavam certos sinos, e eles vinham marchando ali. A marcha da derrota deles e do rei daquela terra era a marcha da vitória, e o pessoal dava grande brado, oh, e viva, o nosso rei é o maior, nosso rei conquistou, nós somos superiores. E o rei derrotado tinha que ouvir isso com todos os seus ministros, com todas as suas autoridades. Era o desfile da desonra para aquele rei que foi derrotado. Pois bem, certo tradutor da Bíblia, me parece que foi Moffat, que disse que o Senhor Jesus fez exatamente isso com o diabo. No mundo espiritual, ele fez o diabo desfilar e os seus príncipes como derrotados. Então se entende aqui que o Senhor publicamente os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles, conforme diz aqui na Bíblia Sagrada, e despojando os principados e potestades. Quer dizer, ele despojou, ele tirou desses principados, dessas potestades, a autoridade que eles tinham no nosso mundo, porque vamos lembrar agora, que Adão passou para o diabo essa autoridade. Adão entregou de mão beijada, como se diz na nossa língua, né? Essa autoridade para Satanás e os seus demônios. E eles entravam aqui na terra a hora que queriam, faziam o que queriam, arrasavam, destruíam, punham a pessoa na miséria, punham a pessoa sofrendo. Um ele fazia a boca entortar, o outro ele fazia o estômago ficar doente, o outro ele fazia ter a coluna torta, não poder se abaixar, o outro era as vistas embaçadas, tortas, o outro era o ouvido surdo, o outro ele fazia e arrasava. Então o Senhor Jesus Cristo, na sua morte, quando ele desceu ao inferno, ele lutou com o diabo, venceu, ele despojou não só Satanás, o chefe, mas como os seus príncipes, as suas autoridades, do seu poder. Está escrito aqui, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então hoje, o que nós temos aqui de uma lição como essa, é que nós não temos que nos submeter ao império das trevas. Ele podia fazer isso, esses principados, essas potestades, esses governos satânicos, esses chefes de legiões de demônios, eles podiam olhar para uma pessoa e dizer, nós vamos acabar com essa pessoa, e cercavam a pessoa, apertavam a pessoa, às vezes faziam isso com multidões, com cidades inteiras, entraram na cidade de Gomorra e de Sodoma, inverteram, a Bíblia diz que os homens deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram em si
si mesmo. As mulheres também mudaram o uso natural, pelo contrário, a natureza. Quer dizer, aqueles demônios fizeram isso, arrasaram com aquela cidade, fizeram os homens negarem a própria natureza, as mulheres também arrasaram, como outras regiões arrasavam. E você me diz agora, mas missionário Soares, isso está acontecendo no dia de hoje. Infelizmente, porque a Igreja de Jesus Cristo não tem assumido o papel dela, porque Jesus, antes de voltar para os céus, ele reuniu os seus seguidores e o Senhor Jesus disse o seguinte, é como se ele dissesse assim, vocês viram o que eu fiz? Então Jesus reuniu os seus seguidores e disse da seguinte maneira, ide por todo o mundo e pregai as boas notícias a toda criatura. A igreja, ao invés de ensinar as pessoas doentes, que elas não têm que ficar doentes, ensinar às pessoas viciadas, que elas não precisam ser viciadas, ensinar as pessoas dominadas pelo demônio da luxúria, da lascívia e de todos e tantos outros pecados em relação à carne e ao sexo, que elas podem ser libertas, a igreja não tem ensinado isso. A igreja tem entrado numa disputa para ver quem consegue mais, quem produz mais e quem mostra mais serviço, deixando o mundo arrasado, o mundo destruído, um mundo dominado pelo diabo. E às vezes até conseguindo com que as pessoas fiquem inimigas dela, quando a igreja deveria até sofrer a afronta para que aquela pessoa pudesse abrir os olhos, porque a igreja não é um comércio, não é um mercado em que a pessoa coloca e quem não tiver de acordo que se manda. Não, a igreja, a missão dela é sofrer, o amor tudo sofre, para que as pessoas abram os olhos, para que as pessoas enxerguem que elas estão simplesmente sofrendo os ataques do diabo, dominadas pelo diabo, porque elas não têm a verdade. É por isso que Jesus disse que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos, porque Deus não quer que nenhum deles pereça. Mas ao invés de nós fazermos isso, de pregarmos as boas notícias, de ensinarmos as pessoas daquilo que elas têm em Jesus, daquilo que é realidade no mundo espiritual, o que é que acontece? A igreja fecha o ouvido, a igreja tapa os olhos para a verdade, né? E ela marcha como se ela fosse uma empresa e quer ser uma empresa bem-sucedida. Não, o Senhor não chamou a igreja, não constituiu a igreja para ela ser uma empresa. O Senhor constituiu a igreja para ela ser uma agência do reino dos céus, onde as pessoas virão de todas as partes, com todo tipo de sujeira, de machucado, com todo tipo de mente e vida distorcida, e ao entrar em contato nesta agência do reino dos céus, elas serão completamente transformadas, completamente modificadas, elas serão curadas, elas serão salvas. Essa é a palavra. Então Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho é boas notícias, significa boas notícias. Então, quando se dá as boas notícias, Jesus disse, quem crê e for batizado, o batismo nas águas simboliza a imersão da pessoa naquela doutrina, o domínio que aquela pessoa recebe no reino de Deus, esse será salvo. É o que Jesus quer que aconteça com todos nós, que aconteça com todas as pessoas, aqueles que já são salvos, que passem a ensinar a verdade, e aqueles que não conhecem a verdade, que passam a conhecê-la. Mas na maioria das vezes, a igreja cristã, ao invés de assim agir, a igreja age exatamente o oposto. A igreja toma posições que fazem com que o coração de Deus fique magoado, fique chateado, com o coração de Deus fique triste, porque Ele está vendo pessoas criadas à imagem e semelhança dele,
que irão para o inferno, porque a igreja não conta, não prega que o Senhor Jesus já despojou os principados, as potestades, que ninguém precisa sofrer, que ninguém precisa servir a essas entidades. E o grau de servidão às vezes é tão grande que a pessoa até persegue a palavra de Deus, achando que ela é que está direita. A infeliz está tão dominada pelas forças malignas que ela se julga no direito de fechar a boca do Evangelho. Nós tivemos, há anos atrás, na nossa geração mesmo, países, por causa de uma filosofia marxista, em que os dirigentes prenderam, mataram os pregadores do Evangelho, acreditando que o marxismo era o que o mundo precisava. Hoje caiu em quase todo mundo. Ou eles acordaram, eles próprios não prosperaram, miséria completa, total, absoluta, e agora estão abrindo as portas e quase que pedindo, por favor, venha nos ensinar essa fé que vocês possuem. Então o que o povo precisa é que nós ensinemos, é o que Jesus mandou que fizéssemos, que ele já despojou, já tirou, já despiu as entidades, as autoridades do império das trevas, da força que eles tinham, da autoridade que eles tinham sobre a humanidade. Não tem uma pessoa hoje que precisa servir a essas entidades. Ele pode ter sido um pai de santo durante 30, 40 anos, uma mãe de santo durante 50 anos. Na hora que essa pessoa ouve a pregação da palavra de Deus, os olhos dela se abrem. E ela diz, mas eu vou servir essas entidades? Eu vou prestar culto a essas entidades? Eu vou agora permitir que essas forças malignas me dominem mais? Porque quem está lá do outro lado, na feitiçaria, na bruxaria, na magia negra ou na magia branca, essa pessoa sabe que ela está num ambiente que não serve. O Espírito Santo testemunha no coração dela, mas ela não tem informação. E a igreja, às vezes, ao invés de levar a informação, levar o entendimento, a igreja entra de sola, brigando, agredindo, a igreja entra achincalhando com a fé dessas pessoas, e o resultado, a pessoa fica super chateada e a coisa cai para o campo natural. E não pode ser dessa maneira. A igreja, se necessário for, ela tem que sofrer. Ela tem que amar o inimigo, ela tem que orar por aquela que a persegue, para que a pessoa possa abrir os olhos e ter a sua vida completamente mudada. Um dos homens que mais sofreu por amor do Evangelho na nossa geração, há um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Ele pregava na Polônia quando o comunismo entrou, nos anos mais duros do comunismo. Esse homem passou 14 anos na cadeia, pregando o Evangelho para os próprios homens que maltratavam ele, que o até torturavam. Olha, é um livro que merece ser lido, apesar do comunismo já ter acabado naquelas regiões. Esse homem disse que ele tinha certeza que o comunismo não prosperaria, que a palavra de Deus seria pregada. E ele deve estar sorrindo hoje, é o Richard Humbrand, ele deve estar sorrindo de alegria, porque o comunismo ali agora já não existe mais, e muita gente está pregando a palavra de Deus para aquelas regiões. Que eu saiba, ele ainda é vivo, não sei se ainda está vivo. Se estiver, ele está sorrindo de alegria, porque vendo que agora se pode pregar. Então, o que Deus quer é que as pessoas saibam, é que você saiba que essa força maligna, que antigamente podia entrar, dominar, arrasar, ela não pode mais hoje. Bem ao contrário, as pessoas têm direito de gritar a independência, de gritar a libertação. As pessoas têm direito de assumir uma postura na vida e de passar a ser pessoas libertas. Por quê? Está escrito aqui, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente
e deles triunfou em si mesmo, os colocou ao desprezo, fez o desfile com eles e mostrou que eles não tinham mais nada. Não têm, são vencidos, são derrotados, já perderam a batalha, e qualquer pessoa em qualquer parte que assumir a palavra de Deus, tornar-se-á numa pessoa liberta. Amém? Vamos passar para mais uma sessão em nome de Jesus.